Olá, graça e paz. Uma vez mais trazendo para você a poderosa palavra de Deus. E já de início eu quero compartilhar um versículo bíblico com você acerca do assunto que será com certeza a edificação da sua vida e para você e para muitas pessoas que você pode também compartilhar esse vídeo. Pessoas que possam estar sofrendo de ansiedade, até ansiedade crônica. Mateus capítulo 6, versículo 34, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o último versículo do capítulo 6, ele na verdade é o resumo de todo um contexto. Na ocasião, Jesus advertindo os seus discípulos, bem como também muitos membros daquela multidão, ou seja, todos aqueles que faziam parte da multidão que o seguiam. Jesus veio os advertindo acerca da ansiedade, do perigo da ansiedade. Então eu quero ler com você esse versículo 34. Me acompanhe neste momento. Evangelho segundo escreveu Mateus sobre os feitos de Jesus, versículo 34 do capítulo 6. Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Depois você, com calma, você pode ler também os versículos anteriores, onde você vai encontrar Jesus orientando, aconselhando e ensinando aos discípulos e aquela multidão que ali estavam prestando atenção a toda a sua fala. E Jesus vem aconselhando acerca deles não ficarem ansiosos, pois quando Jesus diz aqui no versículo 34, não vos inquieteis, ele está, na verdade, resumindo, fazendo um fechamento acerca de tudo que ele falou a respeito da ansiedade, deles não ficarem ansiosos, o perigo de ficar ansioso. E o que acontece para os dias de hoje? Nós temos inúmeras pessoas, quem sabe você que está me assistindo neste momento, que está me ouvindo neste momento, tem sido uma dessas pessoas que está sendo acometida por crise de ansiedade, é uma pessoa que está ansiosa demais, pessoa que você já não está tendo mais controle sobre a ansiedade. Até a ansiedade, na verdade, ela até faz parte da vida de cada um do ser humano. Como seres humanos que somos, por demais limitados, nós muitas das vezes ficamos ansiosos, porém temos que ter um autocontrole, um domínio próprio, usar o domínio próprio, para que nós possamos controlar a ansiedade. Não podemos ser demasiadamente ansiosos, mas, sobretudo, ter o controle sobre isso. E muitas das vezes, na sua grande maioria, as pessoas perdem o controle e acabam até entrando em depressão, pois tudo acaba a começar através de dar ocasião, de dar lugar à ansiedade, depois não se tem mais controle sobre ela e acaba, então entrando em depressão. A crise de ansiedade, na verdade, é um estado psíquico natural, que acontece quando nos desesperamos, nas ocasiões de acontecimentos e fatos que muitas das vezes o ser humano entra em desespero, se desespera por um perigo iminente. No entanto, numa vida corrida como a nossa, no dia a dia, no cotidiano, não conseguimos tirar um tempo, muitas das vezes, para relaxar no nosso ambiente, procurar um ambiente para se relaxar, ou estar no ambiente, fazer viagens, isso é muito bom, é necessário. É bem certo que muitos não têm esse tempo, muitas das vezes falta até a questão na área financeira, do dinheiro para fazer uma viagem. Existem inúmeras maneiras, inúmeras formas de você conseguir dar uma relaxada na sua vida, na sua mente, principalmente na mente, onde é a sede de todas essas preocupações que acumulam, que você se deixa acumular. Então precisa relaxar a mente e aproveitar momentos de descanso e bem-estar também, muito importante. Por isso nós nos estressamos demais no dia a dia, no cotidiano, gerando um quadro intenso de ansiedade. Com certeza as preocupações, o estresse, ele gera esse quadro de ansiedade. A nossa mente precisa de quê? De manutenção. Precisa de haver uma manutenção para que assim sejamos capazes de conter pensamentos e preocupações. Dessa forma, não passamos do nosso limite. Você precisa realmente se refrear, precisamos de refrear. Ou seja, sem essa manutenção na mente, de forma alguma, nós não aguentaríamos. Aí que as preocupações e medos tomam conta. Pode acabar se tornando um problema seríssimo, de cunho patológico. Então eu quero nesse momento compartilhar com você algumas soluções aqui, à luz da Bíblia Sagrada,
para controlar a ansiedade, para você ter domínio sobre a sua ansiedade, para que você não venha no futuro próximo entrar em depressão ou ficar no estado, no caso, depressivo, não, de forma alguma. Porque a ansiedade parece ser um dos grandes problemas hoje na sociedade, com certeza, né? Ter um pouco de ansiedade, como já havia dito, é natural e ajuda até mesmo, muitas das vezes, na sua grande maioria das vezes, ajuda a identificar situações perigosas. Porque quando você está controlavelmente ansioso ou ansiosa, você consegue identificar a origem do problema, se ele é perigoso ou não. Mas viver sempre ansioso ou sempre ansiosa é um problema seríssimo, mas muito sério mesmo, que precisa ser combatido. Você precisa combater o excesso, né? Você precisa combater essa questão de você não ter limite. Se você ama a Jesus, sua ansiedade ela tem solução. Então você precisa amar a Jesus Cristo. Lembra do primeiro mandamento? Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Então é necessário você amar a Cristo, amar a Jesus, o teu Senhor, o nosso Senhor e Salvador. A promessa da vida eterna, na verdade, muda muito a perspectiva sobre os problemas terrenos. A Bíblia também dá vários conselhos para a gente. Ela nos dá vários conselhos práticos para controlarmos a ansiedade no dia a dia. É um versículo que eu tenho aqui para você, entre tantos vários que eu vou citar aqui ainda neste vídeo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, aonde, na verdade, tudo começa para uma solução, para a cura, para você poder estar realmente, receber o refrigério sobre a sua alma, sobre o teu ser, né, e você ter controle sobre a ansiedade, está na oração. Olha o que diz no versículo 6, do capítulo 4, da carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses na época, e como a palavra de Deus é viva e eficaz, é para os dias de hoje, é para mim, é para você, é para nós também. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, é através da oração, é através do clamor, é através da sua entrega em oração a Deus, por intermédio do Filho Jesus Cristo, que você vai encontrar realmente a solução para que você possa ter poder, para que você possa ter domínio sobre a ansiedade que muitas das vezes vem acometendo o teu ser. Você não precisa lutar sozinho, não, nessa situação de forma alguma. Quando você sente ansiedade apertando o seu coração, ore a Deus. Busque a Deus, clame a Deus, independente da sua religião. Não estou falando aqui de religião, não. Eu estou te dando um conselho à luz da Bíblia Sagrada. É bem certo também, sem ferir os princípios da psicologia, da ciência. Sobretudo, apresentando para você soluções bíblicas à luz da palavra de Deus. Ou seja, Deus ele tem a paz que você precisa, porque a ansiedade ela gera medo, um medo profundo, um medo constante, e isso, na verdade, acaba te isentando de ter paz, ou elimina a paz que você tem. Mas Deus ele tem a paz que você precisa. Conte para Deus na sua oração o que você está sentindo. Você precisa se comunicar com Deus, você precisa desabafar com Deus, você precisa dialogar com Deus. Peça ajuda a Ele. Deus vai te ouvir. Deus vai não somente te ouvir, Ele vai te responder. Porque a Bíblia diz que a um coração contrito e quebrantado, a este Deus não resiste. Então, entrega a sua ansiedade a Deus. Conta para Deus quais são os seus problemas, quais são as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades em ter autocontrole, em ter domínio próprio sobre si mesmo. Entregue a sua ansiedade para Deus. Olha o que diz na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que está escrito: lancem sobre ele, sobre Cristo Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós, mas é necessário você também fazer a sua parte. Você precisa confiar em Deus, você precisa realmente depositar a sua confiança em Deus e se condicionar à sua vontade, ao seu querer. Você precisa entregar realmente as suas causas, os seus problemas, a sua vida em si a Deus, para que realmente você possa receber o refrigério, para que você possa realmente estar livre, para que você possa ter a direção de Deus na sua vida e ter autocontrole sobre
toda e quaisquer que seja o nível ou grau de ansiedade que você possa estar vivendo neste momento, ou quem sabe um parente seu, talvez você não esteja condicionado a esse problema, mas você tem um parente, tem um amigo, tem alguém próximo a você, quem sabe você, mulher, é o esposo, você, marido, é a esposa, ou filho, mãe, pai, enfim. Ajude essa pessoa com esta palavra, compartilhe este vídeo, porque eu sempre procuro buscar em Deus uma palavra para que as pessoas sejam alcançadas de uma forma assim plausível, de uma forma poderosa pela ação e o mover do Espírito Santo. Além de você orar, você precisa também não somente orar, mas confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Olha o que diz o Salmo de número 56, o versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás, agora, alguns segundos atrás, falei a respeito do que essa ansiedade gera um medo. Então, quando o que diz o versículo aqui, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ou seja, convicções. Você precisa ser uma pessoa convicta de que quando você se sentir dessa forma, você vai, na verdade, confiar em Deus. Você vai buscar em Deus. Deus, com certeza, vai trazer um alívio para o teu ser, para a sua alma. Muita ansiedade, na verdade, vem por quê? Porque sentimos que tudo depende de nós. É como se você estivesse recebendo toda a carga de todos os problemas, de todas as coisas, e não só os seus, porque você, na verdade, é mais um membro de uma família, quem sabe, numerosa, de várias pessoas. Ainda que não seja de várias pessoas, basta ser 2 ou 3, 4 pessoas dentro do seu lar, e você muitas vezes é quem segura a carga, você é aquela pessoa que é a coluna, e isso muitas das vezes te sobrecarrega. Isso aí é inevitável, né? Eu seria hipócrita de dizer que muitas das vezes pessoas não se sentem realmente sobrecarregadas em razão de ser a responsável, ainda que não seja diretamente, mas você, em razão de ter um bom coração, de ser uma pessoa que não fica parada diante dos problemas e tenta resolver tudo de uma vez só, e você acaba abraçando não somente as suas causas, mas você abraça também as causas dos seus familiares, causas, enfim, de amigo, até de amigos seus ou amigas, você abraça as causas. Então, muitas das vezes, você sente que tudo depende de você. Não tem para ninguém para te ajudar. Mas se você ama a Deus, se você ama a Cristo, Ele está com você. Ele te dará força. E uma coisa muito profunda e super importante é que Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós entregamos a nossa ansiedade para Deus, Ele nos dá o discernimento, Ele nos faz, na verdade, pensar e raciocinar logicamente de uma forma em que nós vamos encontrar solução para resolver todos e quaisquer que seja o problema. Confie nele. Jesus é maior que todos os seus problemas. Tem um hino, uma linda canção que diz assim: Deus resolve os seus problemas, Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Ele é o Deus do impossível. Com Ele você não precisa ter medo do futuro, e muito menos se deixar martirizar pelo passado, e você com Ele vai viver feliz no presente. Ele vai cuidar de você. Lembre-se disso na hora da ansiedade. Lembre-se de Deus. Não se deixe sucumbir pela ansiedade, mas deposite a sua confiança em Deus. Procure também encorajamento. O que é isso, pastor Valdeci? Sim, encorajamento. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Você precisa dar ouvidos tão somente às palavras bondosas. Você já percebeu, já notou que é nos momentos da sua ansiedade, nos momentos dos seus medos, é justamente nos momentos dos seus problemas, de terrores, da vida, é que muitas vezes você ouve tanta palavra ruim, tanta palavra assim, má, e isso na verdade só vai te sucumbindo, isso vai te engolindo, é como se você estivesse descendo por uma garganta de trevas que vai te assolando de uma tal forma que vai gerando uma angústia, A ansiedade também acaba gerando isso, uma angústia, uma oprimição dentro de você. Você precisa despertar para isso. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima.
é a palavra de Deus. É a palavra de pessoas também que têm, né, perspectiva, pessoas que mesmo olhando para você, ele pode até perceber, ele vai notar que você não está legal, que você está para baixo, mas ele tem uma palavra para te levantar, para te ajudar, para te animar. Então, esteja e dê atenção a pessoas assim, não menosprezando as demais outras, ou não obstante a quaisquer que seja outras pessoas, que nós não estamos aqui, a começar por mim, eu não estou aqui de forma alguma nesse vídeo, e quem me conhece sabe que jamais eu desfiz ou desfaço de alguém, porque o que eu quero para mim, eu quero para os demais, o que eu não quero para mim é o que eu não quero para os demais, como diz as Escrituras Sagradas, né? Queira para as pessoas o que você quer para você, e o que eu quero para mim é só coisas boas. Então, eu não quero de forma alguma ser compreendido dessa forma, onde muitas vezes você encontra pessoas dizendo você tem que andar com pessoas que, sabe, que te põem para cima, pessoas que não andam com você. Não, mas se você é luz, tem aquela coisa também. Num outro vídeo eu poderia explicar melhor já essa parte que é para um outro assunto. Se você é luz, você, no meio de outras luzes, não vai fazer diferença, né? Mais luz brilha nas trevas. Mas eu estou falando, eu estou me referindo aqui a você dar ouvidos a pessoas que, na verdade, você percebe que são pessoas que estão para te ajudar, pessoas que também têm o mesmo espírito de Deus, pessoas também que também têm a mesma perspectiva, pessoas que também eles prismam para não somente eles estarem bem, mas ele fica feliz em ver você bem, em ver você, sabe, para cima. Então essa pessoa é aquela que está também cumprindo o segundo mandamento de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Então, não se isole, porque a ansiedade também ela gera isso, ela gera um sentimento de isolamento. A pessoa coloca no coração e diz, eu tenho que me isolar. Tudo começa assim, eu vou dar um tempo, eu vou até parar com as redes sociais, eu vou, sabe, não vou conversar com ninguém, eu vou me isolar um pouco, eu vou me isentar um pouco dos amigos, das amigas, até de parentes, né? E quando você menos percebe, você vai estar trancado dentro de um quarto, ou trancada dentro de um quarto, isolada, só chorando, eis aí já, quando menos esperar, já está em depressão. Então, levante a sua cabeça, não se isole. Muitas das vezes, Deus usa outras pessoas para lhe ajudar, com certeza. Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar, mas você precisa confiar em Deus. Procure pessoas bondosas, como eu já expliquei aqui, com palavras de encorajamento. Deixe que seus pensamentos sejam influenciados por palavras boas, palavras animadoras. Conviver com pessoas positivas ajuda a controlar a ansiedade. Unidos somos mais fortes. Quantas vezes você já ouviu esta frase, né? Que unidos somos mais fortes. A Bíblia fala sobre isso, trata-se de comunhão. Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E uma observação, este salmo escrito, ele não foi dirigido a uma denominação. Então, esse é universal, como toda a palavra de Deus. É universal, tá? Ou seja, é para todos. Então, logo, isso independe de denominação, de rótulo, de templos, né, que se diz igreja. Mas, não me desfazendo, quando eu falo que se diz igreja, eu estou deixando claro que a igreja, na verdade, o que deve ser chamada de igreja, é a igreja de Cristo Jesus, que é a união de todos aqueles que realmente creem em Cristo, que professam o nome de Jesus e que vivem de acordo com a palavra de Deus. Então estão espalhados no mundo inteiro. A igreja de Cristo, ela está espalhada no mundo inteiro, né? Que é uma só. Então eu falo de templo, que são denominações, tem rótulos, nomes, enfim, e por aí vai. Então, abrace isso, né? Entrega para Jesus e seja forte, em comunhão. Esse versículo é para todos, é para que eu esteja bem com o irmão da igreja A, da igreja B, eu não vou citar nomes aqui, muito menos a que eu congrego, não, de forma alguma, mas aquele que está servindo a Cristo, aquele que ama a palavra de Deus, tá? E não somente quem é crente, não, falando de cristão, seu vizinho, sua vizinha, aquele que ainda que não esteja numa igreja, mas é a pessoa que está próxima a você. Essa pessoa também, ela é digna da sua comunhão, essa pessoa é digna da sua amizade, é digna do seu carinho, bem como também vice-versa.
né? E muitas vezes você encontra até ajuda com pessoas que às vezes não professam nem a sua mesma fé. Né? Questão de seres humanos, questão de humanidade. Humanidade, carisma, né? Bondade, amor, carinho. Agora, estar em Cristo é a questão da salvação da alma, que cada um de nós precisamos crer em Cristo Jesus para obter, então, a salvação da nossa alma, que foi gerada na cruz do Calvário com o sacrifício de Jesus. Lembrando e ressaltando sempre que ele ressuscitou o terceiro dia. Então ficamos ansiosos quando o quê? Quando desviamos o nosso olhar de Deus. Você pode ver que a pessoa, ou de Deus, é de tudo aquilo que ele já fez, né? E é capaz de fazer. Vê que as pessoas que muitas vezes se aprofundam na crise da ansiedade, entram em depressão, essas pessoas, eles na verdade, dizem que a vida não tem mais valor, não quer mais viver. E só Jesus para preencher o vazio do coração de tais pessoas, das nossas vidas de forma geral. Porque aí você vai ter um motivo para viver, porque Cristo morreu para que você viva. Cristo morreu para que nós tenhamos vida, e não somente esta vida física, mas também a vida eterna. As preocupações do mundo, na verdade, né, essa correria do dia a dia, os imprevistos que acontecem, quantas vezes você faz planos, né? Você deita na cama, antes de deitar, conversa com a esposa e vice-versa, esposa com o esposo, filhos ou amigos, né? E faz planos para outro dia, mas acontece muitas vezes na nossa vida os imprevistos. Né? Você não sabe do dia de amanhã, como eu li o versículo 34, palavras de Jesus Cristo. A cada dia pertence o seu mal, né? A si mesmo, e também a cada dia pertence o seu mal. Então, esses imprevistos são coisas que podem tirar a nossa paz, tirar a tranquilidade, trazer inquietações. Apesar disso, devemos acreditar no poder de Deus. Você precisa acreditar no poder de Deus, independente das circunstâncias, do que acontece ao seu redor, das coisas ruins que te ladeiam. Você precisa confiar no poder de Deus e confiar que Ele ajudará a ultrapassar qualquer barreira que estiver no seu caminho, no nosso caminho. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se você entregar a sua vida, seus caminhos, quando fala de caminhos, está falando de projetos, está falando de idealizações, né, que você traça aí. Então, se você entregar tudo na mão de Deus e confiar, você apresentar para Deus, certamente, ainda que tenha empecilho, que surja intempéries, ainda que surja barreiras, estando na mão de Deus, o que vai ficar diante dele? Nada. Deus vai certamente jogar essas barreiras por terra. Você vai realmente ter que lutar, encontrar alguma dificuldade, mas lembre-se, entregou na mão de Deus, ele está na frente e ele vai então abrindo as portas para a sua vida. Então não fique ansioso por isso. Entregando na mão de Deus, você pode confiar e descansar em Deus. Tá bom? Eu quero também deixar alguns versículos a mais aqui para você. Versículos, existem inúmeros, centenas, milhares de versículos que você pode degustar e receber uma cura, receber um refrigério, receber o alívio, receber a bênção de Deus por intermédio desses versículos que são genuinamente a palavra de Deus. Mas tomaria muito tempo e eu separei alguns versículos fundamentais também. Todos eles são proveitosos, mas eu separei alguns aqui para compartilhar com você. Filipenses, como eu já li, um versículo, quero ler pelo menos mais 3 versículos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Então tem ansiedade de orar, né? Você está caminhando, não vejo a hora de eu chegar em casa para que eu possa dobrar os meus joelhos e orar ao meu Senhor Deus. Orar a Deus, agradecendo primeiramente por tudo que Ele me concedeu hoje, até pelas coisas que você não conseguiu resolver nesse dia. Agradeça a Deus porque pelo menos Ele te deu, você teve calmaria. O Espírito Santo te deu calmaria para você entender que num dia só você não consegue resolver tudo, mas amanhã será um outro dia, queira Deus nos conceder estarmos aqui, que você poderá resolver. Então você mesmo pode realmente ter esse controle, esse domínio sobre si e viver melhor do que você está vivendo. Você está se deixando levar pelas muitas preocupações, você está se deixando engodar, né? Se engodar pelas inquietações, você está olhando para os problemas e vendo eles como se fosse, sabe, um tamanho que está cobrindo todo o teu ser, toda a sua vida, e você não terá solução. Mas em Cristo você tem essa solução. Então esteja assim ansioso em oração,
em oração e súplicas e com ação de graças, ou seja, já agindo em agradecimento a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Deus vai guardar o seu coração e a mente. Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for, olha só, tudo que for verdadeiro. Então você não se deve deixar de forma, momento, maneira alguma, sabe? Dá atenção, você não pode se deixar ser sucumbido ou sucumbida, você parar para dar atenção ao que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro não pode fazer parte da sua vida, você não pode dar atenção para coisas que são mentirosas, para coisas que na verdade só vai trazer dor para você, tristeza para você, fadiga, cansaço, perturbações para a sua vida, para a sua mente. Não, mas realmente você precisa dar atenção ao que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tá no versículo que eu estou lendo, tá bom? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo, usado por Deus na pessoa do Espírito Santo, ele ainda está ressaltando que mesmo sendo estas coisas verdadeira, nobre, correto ou correta, puro e amável e de boa fama, se houver, ou seja, ele está dizendo, faça uma autoanálise nessas coisas também. Porque se houver nessas coisas que demonstram ser boas, se houver algo excelente ou digno de louvor, louvor no original quer dizer elogio, pensem nessas coisas. Então você só vai realmente pensar nessas coisas se realmente houver algo excelente e se essas coisas forem dignas de serem louvadas, de serem elogiadas. Então você não pode ficar, olha, uma das coisas que muitas vezes aumenta a sua ansiedade, traz medo, te leva a crises profundas de angústia, de dor, de inquietações, são você assistir as reportagens de acidentes, você liga a TV, é uma notícia trágica atrás da outra, fora que eles não pegam, e nem mostram, a notícia, jornais, tantas coisas ruins. Você vai ver um programa, você vai assistir uma novela, são traições, são coisas que na verdade traz perturbações para a sua mente. Isso não é digno de louvor, ou seja, isso não é digno de elogio, isso não é correto, isso não é de boa fama, isso não é amável, isso são coisas que estão trazendo perturbações para a sua mente. Então você precisa realmente se livrar dessas coisas, você tem um autocontrole para que você não entre em crise profunda de ansiedade, tenha domínio próprio, tenha controle sobre as suas emoções, pense nas coisas boas. Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Mas aí você diz para mim, nesse momento, eu não posso ouvi-lo, mas quem sabe você que está assistindo está dizendo, mas pastor, eu sinto que já estou dominada, ou dominado, esse nome aí, dominado pela ansiedade. Então, Salmo de número 94, versículo 19 para você, que diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então fica com o Salmo 94 e o versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo, trouxe alívio à minha alma. E quem é que traz consolo? Quem é que nos consola? É o Espírito Santo. Então, se você, porventura, que está me assistindo agora neste vídeo, já está dominado, ou mulher está dominada pela ansiedade, clame pelo Espírito Santo de Deus. Comece a clamar, dobra os teus joelhos. Se não der para dobrar o joelho, não estiver conseguindo, não tiver força para isso, senta no chão, deita no chão, aonde você estiver, de pé mesmo, mas que seja de coração, seja de verdade. Comece a clamar ao Espírito Santo, diga Espírito Santo, meu amigo, Jesus disse que ia ir para o céu, mas ia enviar o outro Consolador que é você. Se ele não fosse você, o Senhor não poderia vir, e ele foi e o Senhor veio. Então, Espírito Santo, conforta-me, consola o meu coração, porque eu já estou tomada, já estou tomado, estou dominado pela ansiedade. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me liberta, me dá controle, me dá poder, virtude para controlar essa ansiedade na minha vida. E certamente você vai ser uma pessoa vencedora, você vai vencer essa ansiedade.
Olha o que diz também, Salmo de número 121, versículo 1 e versículo 2. Sobre certeza de fé. Você precisa ter certeza de fé, ou certeza por fé. Levanto os meus olhos, ou seja, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não perguntou para alguém, não, pelo contrário. Essa indagação foi simplesmente para deixar bem claro que ele sabia em quem ele estava crendo, o profeta. O profeta sabia em quem ele estava crendo. Ele disse, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Logo, logo ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você precisa ter convicção, você precisa ter pé no chão, você precisa ser uma pessoa convicta, uma pessoa que tem confiança, uma pessoa que sabe em quem tem crido, porque muita gente diz eu creio em Deus, mas na hora do aperto, na hora da ansiedade, na hora da dificuldade, entra em desespero, sai correndo, enfim, faz até, desculpa a expressão, faz besteira na vida. Não, no momento do medo, no momento das inquietações, dobra os joelhos, confia em Deus, clama, acredite, é dele que vem o teu, o meu, o nosso socorro. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de tudo aquele que não se vê. Eu não sei o que você está esperando, mas use a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e ela, além disso, é a prova de tudo aquilo que você não vê. Você precisa crer. Você tem muito mais valor do que as aves que voam acima de você. É verdade. Jesus disse isso. Que isso, pastor? Vou te provar agora. Evangelho, segundo escreveu Mateus, sobre os feitos de Jesus, capítulo 6, do versículos 26 ao versículo 28. Olha o que Jesus disse para a multidão. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Tá me ouvindo? Como que não tem como você acrescentar uma hora a mais na sua vida? Não, não tem. E outra coisa, depois também vou fazer um vídeo sobre isso. Sabe o que está acontecendo no planeta Terra? Já pesquisadores já confirmaram isso. O núcleo da Terra está diminuindo a velocidade, ele gira ao contrário da rotação da própria Terra. O núcleo fica no centro da Terra. Ele girando, ele diminuindo a sua velocidade, os dias, na verdade, tornam-se mais curtos, porém não deixam de ter 24 horas. O que é isso, pastor? Você sabe o que é isso? Cumprimento da palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que se não fossem os salvos, os crentes, não, de forma alguma já teria acontecido, mas ele abreviou esses dias, ou seja, está se cumprindo a palavra de Deus. Jesus está abreviando esses dias. Você sabe o que é isso? O núcleo da Terra está diminuindo a velocidade, de vez em quando ele dá uma paradinha, dá um tranco. Ele dá um tranco. Isso pode já estar abalando, né, as estruturas, isso causa terremotos, tudo isso está sendo descoberto. É Deus que está realmente permitindo que o ser humano descubra isso, os cientistas descubram isso. É isso? Os especialistas, que é para confirmar a palavra de Deus, para que verdadeiramente todos venham a entender e saber que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Então, é o que eu acabei de ler para você. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Mas o que tem a ver isso com o núcleo da Terra? Tem tudo a ver. Você está numa correria dentro de 24 horas, às vezes nem dorme direito. Tem pessoas que nem dormem à noite. Enquanto isso, Deus está permitindo, está se cumprindo a palavra dele, que os dias estão sendo abreviados. E você está tendo 24 horas, você não está nem vivendo 24 horas. Nós não estamos. Talvez o dia está tendo agora 20 horas, 22 horas ou 23 horas e meia. E é por isso que muitas vezes você não consegue resolver tudo. Mas se você entregar nas mãos de Deus, tudo será solucionado, independente do tempo. Porque aí você vai ter calmaria, você vai ter paciência. Até porque a paciência ela é gerada através dos problemas, da tribulação, como diz em Romanos capítulo 5, que diz que a tribulação, os problemas, ele produz a paciência. Porque não adianta, você com problema, não adianta você se desesperar. O seu desespero só vai piorar a situação. Então confia em Deus, no nome de Jesus. Continua no versículo.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Aí mais à frente ele vai dizer que nem Salomão, com toda a sua riqueza e esplendor, se vestiu tão lindo, tão belamente como os lírios do campo. É Deus que cuida de tudo. Provérbios capítulo 17, versículo 22, está escrito: o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E o que é coração? Pois bem, coração é a sede do intelecto, é a sede da vontade, do sentimento e da inteligência. Logo, à luz da Bíblia, que é aos olhos de Deus, coração não é aqui. Coração é aqui, é a mente. Por quê? Coração, no grego, coração é cardia. No grego se pronuncia cardia. O que significa cardia? Cardia significa aquilo que está no interior. Logo, no hebraico quer dizer leve. Na escrita hebraica, coração se escreve como leve. Tem uma outra forma que se escreve também, mas eu quero pegar essa forma. Aqui está mais próxima do que eu quero explicar aqui, que eu quero compartilhar com você. É leve. Leve, na verdade, se você pega o significado do grego, que é o que está dentro, né, cardia, que está dentro, é aquilo que está no interior, leve aos olhos de Deus, à luz da Bíblia. Por que isso? Porque na época não se tinha noção do psique. Os hebreus da época não havia ainda a ciência, nem a anatomia, era desconhecida. Não se tinha a anatomia humana e nem tampouco se conhecia o psique. O termo psique, os estudos, não havia na época. Então, na época, todos os profetas, sacerdote, a começar lá de trás, por Abraão, eles acreditavam que o coração, na verdade, era a sede de tudo. Mas, na verdade, quando a Bíblia você lê escrito coração, está falando da intenção, da vontade, do ser, está falando da mente. Então Jesus ele sempre está de olho na intenção das nossas mentes. Quais são as intenções, quando diz a intenção do coração? Lembra de Isaías? Vou te dar um texto de exemplo à luz da Bíblia. Quando Isaías foi reclamar com Deus em oração, por que Deus não estava aceitando o jejum do povo? Por que Deus não estava aceitando os louvores do povo e as orações? Deus então responde para Isaías: Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Ou seja, eles estão fazendo tudo direitinho, tudo ao pé da letra, todo o ritual aí está certo. Né? Mas a intenção é outra. A intenção da mente deles é outra, literalmente. Então, leve no hebraico é coração, no grego, cardia, que é usado até no termo científico, na medicina, né? Cardíaca. Fulano teve uma parada cardíaca. Parou o coração, enfim, por isso que existe o livre-arbítrio, porque é com a mente que você decide, que você conhece o certo e o errado, o que é bom, o que é ruim, o que deve ou não fazer. Quando você atropela isso, quando você infringe um mandamento, quando você infringe uma lei de Deus, você na verdade está abusando do seu livre-arbítrio e muitas das vezes, na verdade, abusando até da liberdade que há em Cristo Jesus para aqueles que servem ao Senhor. Então, entrega toda a ansiedade para Deus. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos 28 a 30. Palavras do Senhor Jesus: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Então eu quero encerrar este vídeo dizendo para você que Deus tem solução para a sua ansiedade, para os seus problemas, para as suas causas. Lembrando e ressaltando sempre que o maior problema do ser humano, o maior problema de todo ser humano, é rejeitar o perdão de Deus sobre os pecados que tem sobre nossas vidas. Quando você abre o coração, ou você abre a sua mente e recebe Jesus, entende, reconhece o sacrifício dele na cruz por amor e salvação à sua alma, você está livre da condenação eterna.
E nenhuma ansiedade vai predominar ou dominar sobre a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Eu quero orar por você antes de nós terminarmos esse vídeo. Bondoso e eterno Pai, Pai de todo o entendimento, aquele que conhece todo o nosso ser, a sede dos nossos corações, ou melhor, a sede dos nossos pensamentos, o íntimo da nossa mente, o Senhor conhece. O Senhor tem nos dito na sua palavra, em Romanos capítulo 12, entre o versículo 1 e 2, que nós não podemos, não devemos, Senhor, nos contentar com este mundo, mas, Senhor, devemos deixar que a nossa mente seja renovada pelo novo entendimento. Que novo entendimento é esse? É o Teu Evangelho, a Tua Palavra, Senhor. Pai, sendo assim, eu te peço pela vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste senhor, desta senhora, deste jovem, desta criança. Ó Deus, que deu crédito, Senhor, a esta palavra, Senhor, que eu compartilhei, que eu ministrei neste vídeo, ó Deus. Senhor, que o Senhor venha entrar na sua vida, que o Senhor venha, Senhor, dar, Pai querido, virtude sobre esta pessoa, para que ele possa ter controle e autocontrole sobre toda a ansiedade, Senhor, que vem lhe acometendo. Pai, que o Senhor venha manifestar a sua bênção e a sua paz sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, venha, Pai querido, ser o centro das atenções na vida deste homem, na vida desta mulher, quer seja jovem, criança ou adolescente. Que o Senhor seja glorificado na vida desta pessoa, Pai. Sendo assim, eu te peço, crendo, já te agradeço por todas as vidas que estão assistindo este vídeo neste momento, na certeza de que o Senhor está curando de toda ansiedade, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, toda a sua família, e Deus continue te fortalecendo. Que você possa, a cada dia, dar mais crédito a esta palavra, sabendo que Cristo Jesus ama você. Deus te abençoe, fique em paz.